petróleo talvez seja quase tão importante quanto o dinheiro e as armas para o exercício do poder. Em determinadas circunstâncias, o petróleo até se transforma num elemento extremamente, ou talvez mais relevante do que esses elementos. O petróleo, ele se transforma numa arma relevante dentro do sistema, tá certo? Ele tem um poder que, eventualmente, afeta o comando sobre as armas e o dinheiro em determinadas circunstâncias. Para a gente levar isso, eu queria voltar à primeira pergunta, que é: o petróleo é importante estrategicamente? Eu acho que fazer essa pergunta hoje talvez possa parecer uma coisa pueril. É óbvio que o petróleo, acho que hoje em dia uma pergunta dessa, mesmo para uma pessoa leiga, olhando o que está acontecendo em torno, há de novo uma percepção de que o petróleo tem um valor estratégico relevante. Mas eu acho que, se nós fizermos essa pergunta de 1979 até 1995, 97, eu acho que haveria dúvidas e haveria polêmica. Havia um argumento que eu percebi várias vezes, em várias pessoas, em várias circunstâncias, que a gente mais ou menos poderia dizer assim: o petróleo foi alguma coisa muito importante ao longo do pós-guerra, até os anos 70, 80, mas depois do segundo choque do petróleo, ele deixou de ser importante. Ele perdeu o caráter estratégico que tinha e tornou-se simplesmente mais uma entre as commodities vendidas no mercado internacional. Certo? Esse tipo de afirmação, acho que ela aponta coisas extremamente interessantes de atrás, e ela mostra uma realidade que, durante os anos 80, os anos 90, estava longe de ser real. Mais do que isso, o que eles estão dizendo que o mercado, que o petróleo opera como uma commodity, o que ele está dizendo? Ele está chamando atenção para algumas coisas da nova, ou da forma como o mercado do petróleo passou a operar, principalmente a partir dos anos 80. Ou seja, os mercados, os centros de produção, os centros de demanda passaram a operar integradamente, o que não era assim que operavam. Na operação disso foi muito importante a consolidação de um conceito chamado netback pricing, ou seja, os preços são formados nos mercados principais, Nova York, Rotterdam, Ásia, Singapura, e a partir daí o preço do petróleo de cada uma das fontes vai sendo fixado tendo em vista o custo do refino, o custo do transporte, tá certo? E ele oscila, o preço de oferta oscila diretamente ligado ao preço dessa demanda, tá certo? Ou seja, há uma repercussão direta e uma integração direta desses preços. Não era assim nos anos 70. Nos anos 70, o preço do petróleo, que a gente podia chamar um preço postal. Havia um contrato entre a grande empresa e a grande corporação e o país concedente, a concessão, e você fixava um preço de longo prazo, que era único. A integração disso era feita pelas empresas, não era feita pelos mercados. Segundo, essa forma de trabalhar assim, que não é específica do setor petróleo, mas vai do dinheiro a qualquer outra commodity, também permite você operar toda uma série de derivativos importantes. Preços a futuro, swaps. Ou seja, eu posso começar a trabalhar isso próximo de um mercado, como tem o mercado da taxa de juros. Eu acho que o petróleo vai subir. Eu aposto dessa maneira. Eu acho que o preço do petróleo vai cair. Eu também aposto e ganho dinheiro igual. Quer dizer, é um mercado que me permite ganhar dinheiro. Atrai uma coisa que o Braga chamou a financeirização, ou seja, eu passo a operar as commodities, o petróleo em particular, a partir de uma lógica financeira. Mais importante do que isso, o mercado operando dessa forma, eu despersonalizo os contratos. Quem está comprando, eu não sei, é quem detém o contrato. Quem está vendendo, eu também não sei, pouco me importa. Eu vou comprar uma opção de entrega de petróleo em Amsterdã daqui a 6 meses. PT, saudações, comprei isso e quem está, emitindo o contrato, de alguma maneira vai ter a obrigação ou de me pagar em dinheiro ou em petróleo, aquela situação que vai acontecer lá. Diferente da situação do pós-guerra, onde a relação entre a empresa de petróleo e o país concedente era enorme, um relacionamento complicadíssimo, difícil de operar, difícil de se manter. Tá certo? Bom,
Essa percepção de que o petróleo era mais uma commodity, essa percepção de que o mercado de petróleo operava à semelhança, e é verdade, o petróleo opera hoje o mercado à semelhança de qualquer outro mercado de commodities, embasou toda uma política, a partir dos anos 80, de desregulamentação dos mercados. Isso começa nos Estados Unidos e depois, digamos, se propaga pelo resto do mundo, tá certo? Abertura dos mercados nacionais, que não eram abertos, o mercado brasileiro é um excelente exemplo. Privatização de empresas. Ou seja, a ideia é, já que o mercado está implantado, já que ele opera, é uma questão apenas de você se integrar e colher os benefícios desse processo. A ideia de que eu tinha que ter um sistema defensivo ou um sistema monopolista, de forma a proteger os interesses nacionais, perde relevância se aquilo não tem mais relevância estratégica. Para que você vai defender ou utilizar recursos políticos dessa forma